Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doses de Atipicidade. Esse podcast que nasceu com a intenção de trazer informação de qualidade para as mães e famílias atípicas. Então, se você tem interesse sobre o tema autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, esse podcast é para você. Já vou pedir para você compartilhar esse conteúdo com quem também tem interesse. E hoje nós estamos num episódio muito especial, que é a primeira vez que eu trago uma nutricionista para falar comigo aqui no podcast Doses de Atipicidade. E o tema, gente, é um tema super interessante, que tem relevância total na sociedade, que é a programação fetal metabólica. Você sabe o que é isso? Você sabe que as gestantes, as tentantes, na verdade, quando pensam em engravidar, deveriam buscar um nutricionista especializado para se preparar para esse momento? E eu não estou falando só das mães, eu estou falando também dos pais. Então é muito importante que a gente tenha esse momento aí de planejamento familiar para que a gente consiga, que a gente possa, né, ter uma boa saúde, inclusive durante o processo gestacional e principalmente para o nosso bebê. E hoje a convidada é a Natália Bandeira de Mello, que é a nutricionista aqui de Brasília, especialista em programação metabólica fetal, atende tanto tentantes quanto gestantes e vai trazer muito, mas muito conhecimento para vocês. Papel e caneta na mão, que vai ser um podcast de muita informação. Natália, seja muito bem-vinda. Muito feliz de você ter aceitado o convite do Doses de Atipicidade para estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Então, por favor, se apresente. Oi, doutora Carla. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada por estar aqui e poder compartilhar com as mães a importância da programação fetal. Oi, gente! Como a doutora Carla falou, eu sou nutricionista clínica funcional, especialista em nutrição materno-infantil com foco em fertilidade e gestação. Quando a gente fala em gestação, é algo muito complexo. Eu preciso que a gente consiga entender que é o maior evento metabólico que o ser humano pode passar na vida. Perfeito. Além de metabólico, imunológico, né? Com certeza. Eu sempre falo isso com as pacientes que eu atendo. Gente, gestante não é um público-alvo, né? Todo mundo sabe que eu sou especialista em autismo e TDAH. O meu foco principal é a neuropsiquiatria e os transtornos do neurodesenvolvimento. Mas eu também atendo gestantes quando são minhas pacientes e elas engravidam. Então, elas ficam comigo. Mas, logo em breve, teremos também uma nutricionista que vai atuar nessa área lá na Clínica Salva, para fazer com muito amor e carinho o atendimento das tentantes e gestantes. Mas a gestação, sim, é um evento imunológico também. Então, por isso que ali nos primeiros 3 meses são tão delicados e tão importantes, né? A gente vai abordar isso também. Nath, me conta, por que a programação metabólica fetal? Como é que você caiu nessa área? Como é que você se descobriu dentro desse mundo aí das gestantes e tentantes? Bom, a minha história, ela se funde com aquilo que Deus escolheu pra mim. Eu sou bailarina clássica desde os 2 anos de idade e eu fui fazer faculdade de dança, né? Olha só, gente, olha isso. As voltas que a vida dá. E a faculdade de dança foi a minha segunda faculdade, porque eu saí com 16 anos e fui fazer publicidade e propaganda por conta da comunicação e tudo mais, mas eu não me adaptei. E aí eu triste conversei com meu pai, e aí meu pai falou: filha, você já é bailarina, já é professora, que tal a federal de dança? Fui, tentei 1 ano, só que esse ano eu vivia torcendo o pé. Toda hora eu tava de muleta. E aí eu dei um grito com Deus no meio da rua: Deus, me mostra o que o Senhor tem pra minha vida. Me mostra algo que eu possa transformar a vida das pessoas. Perfeito. Que eu possa levar a tua palavra pras pessoas. E que não dependa do meu pé e que eu possa ganhar dinheiro com isso, né? Claro, como porque profissão. Precisa ser sustentável, né, gente? Exatamente. E foi a minha primeira experiência sobrenatural com Deus. Deus abriu a minha visão em letras douradas, escrito nutrição. Eu me vi fazendo um monte de coisa que já aconteceu na época da faculdade. Uau. Ao longo da minha carreira de quase 9 anos de prática clínica. E até mesmo o que ainda não aconteceu, que eu sei que vai acontecer, que está programado para esse ano. Perfeito. Para os próximos Cenas capítulos. dos próximos capítulos. Um spoiler aí. Entrei na nutrição. Quando eu entrei na nutrição, a primeira vez que entrou a professora de nutrição materno-infantil, eu já me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. E aí eu me casei na metade da faculdade, casei muito novinha com 21. E eu terminei a faculdade grávida de 6 meses. Então, a minha primeira paciente, doutora, sabe quem foi? A minha filha. Eu me formei
com 6 meses grávida dela e já emendei numa pós-graduação de materno-infantil e ela foi a minha primeira paciente. Olha só, gente, ter em casa a melhor coisa, né? O próprio laboratório. Com certeza. E aí, como é que foi isso? Então, a vida, sempre você trabalhou com a materno-infantil? Você sempre foi dessa área, então? Exatamente. A minha primeira pós-graduação já foi em materno-infantil, só que eu achei ela muito defasada. Eu achei ela muito simples. E aí, eu conheci a nutrição funcional. Que aí foi um start que mudou a minha vida por completo. Aonde a gente entende que a gente é um ser humano completamente complexo e nós temos uma individualidade bioquímica. Não é só contar caloria. Perfeito. E aí eu descobri que nós somos corpo, alma e espírito, combinando com 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que nós somos corpo, alma e espírito. Então, eu me apaixonei. Excelente. E no meio disso tudo, Deus falou no meu coração: filha, você vai ser conhecida como a doutora da gestação. E foi aí que o Senhor começou a encaminhar tudo para que tudo voltasse para a nutrição da gestação. E eu conheci a Andréa Fricks, meu sonho, que é a pioneira, né, da nutrição materno-infantil no Brasil. Um beijo. Nossa referência. Minha querida, te amo muito. E eu não conseguia fazer a pós dela porque era presencial e eu com 2 crianças pequenas. Daí você já tinha tido a segunda? Já tinha tido a segunda. E aí veio a pandemia. Veio a gente poder atender online e as pós poder ser online, presencial online. E aí hoje eu faço parte do IAF, com muito prazer, o Instituto Andréa Fricks. E eu tô fazendo a segunda pós em materno-infantil, só que agora a melhor do Brasil. Perfeito. Não, você tá igual eu. Aconteceu comigo também, né? Na pandemia, foi quando eu fui de fato para a área do autismo. A minha formação aconteceu em meio à pandemia, numa pós também online, a primeira do Brasil, inclusive. Legal. Eu sou pioneira na atuação do autismo e transtornos do neurodesenvolvimento no Brasil. E foi 2020. A gente começou em 2020 e finalizou em 2021. Então, a loucura de pandemia, lockdown, e todo mundo ali estudando e se capacitando, né? Ainda bem. Ainda bem. E aí, foi nessa época, então, você fez a sua segunda pós, e aí você, de fato, começou a atuar com a... Não de fato, mas já estava atuando, mas aí sim você se especializou mais, você refinou mais o seu atendimento. A Nath trouxe uma questão legal, gente, sobre a nutrição funcional. Também sou nutricionista clínica funcional. E a nutrição funcional, diferente de uma nutrição comum, vamos colocar assim, é que a gente olha um humano como um todo. Então, nós somos biopsicossociais, né? Alma, corpo, espírito, e é mais o ambiente, mais aquilo que a gente consome, as nossas emoções, o ambiente importa. Então, eu sempre falo, os transtornos e doenças, 30% genética, 70% é ambiente. Não dá para colocar a culpa na genética. Ah, minha família é assim, a minha mãe foi assim. Não, 70% é o que você escolhe diariamente. E o nome disso é epigenética. Então, a nutrição funcional, ela veio para mudar a forma como a gente atua na nutrição. Na minha cabecinha hoje não tem como ser nutricionista sem ser funcional. Concordo. Não, né? Não, puxando a sardinha pro nosso lado, não olhar o humano como um todo é assumir um fracasso, na minha opinião. Eu que trabalho com a parte de neuropsiquiatria, né? O autismo, o TDAH, entre outros, ansiedade, depressão, eu não tenho como querer melhorar a vida de um paciente ansioso sem entender a história dele, sem entender o que ele come, as preferências, sem entender como é que é o ambiente onde ele trabalha, quem são as pessoas que estão ali todos os dias com ele. Então, isso faz parte da nutrição funcional, assim como a medicina integrativa, né? Quando a gente sai ali da caixinha da medicina, que é o 2 e 2 são 4, e começa a olhar o humano de uma maneira mais ampla, né? De uma maneira mais holística. E isso, sim, traz muitos resultados. Completamente de acordo com absolutamente tudo que você falou. A nutrição funcional, ela muda vidas. Porque literalmente te enxerga como um ser único, individual. E aí entra tudo que a gente aplica e que é o tema, né, do podcast, da programação fetal, da programação metabólica, onde o início de tudo, o segredo de tudo está no nosso segundo cérebro. Perfeito. Saberá que as pessoas aqui sabem que a gente tem 2 cérebros, doutora? Gente, antes disso, para contextualizar vocês, Nath, explica para a audiência o que é, afinal de contas, a programação metabólica fetal. A programação metabólica fetal é tudo que a gente consegue modular a questão da epigenética. Ou seja, seus hábitos alimentares, sua atividade física, tudo isso interfere. Perfeito. Regular o ciclo circadiano do sono, como você lida com a nutrição da alma. Então, são 4 pontos específicos. Primeiro, nutrição personalizada. Não é porque um alimento é considerado saudável que ele vai fazer bem pra você. Precisa ter uma investigação individualizada. Saudável pra quem? Muita gente me pergunta, Carla, ovo é saudável? A resposta é pra quem? E Depende. quanto? Não é verdade? Exatamente. A resposta que...
resposta que você mais vai ter, com certeza, no consultório é depende. Porque realmente depende. Quanto você tem de sono, quanto de atividade física você faz, quanto de suplementação você toma, que você realmente precisa, que realmente você tem deficiência. Então, voltando. Para resumir, primeiro, nutrição personalizada e suplementação individualizada de nutrientes. Perfeito. Porque você é composto por trilhões de células. E cada célula tem mais de 47 nutrientes. Zinco, potássio, magnésio, B1, B2. Então, o que faz a doutora Carla são células e o que faz as células delas são nutrientes. E nutrientes a gente encontra em comida de verdade e suplementação individualizada. Perfeito. Ponto 1. Ponto 2, atividade física. É muito importante a gente saber modular o nosso intestino através da atividade física, isso vai regular os hormônios, isso vai melhorar a sua saúde, melhorar a fertilidade e o desenvolvimento fetal. Terceiro, regular o ciclo circadiano do sono. Tem que ter horário para dormir e horário para acordar. Tem que ter a prática da higiene do sono e aí a gente entra num mundo de complexidade que a gente modula na consulta, no acompanhamento individual. E o último é a nutrição da alma. O que você gosta, o que você faz pra você e por você, não por obrigação, mas que só de pensar libera um sorriso, libera serotonina. As pessoas precisam agora ter contato com a natureza. Ver o verde. E tem que ensinar as pessoas, né? Exatamente. Inclusive. Surreal. Essa é a base, gente, da programação metabólica fetal. Pra quê? Pra você ter um feto, um filho modulado dentro de algo que você vai garantir saúde. Pra você evitar doenças futuras, que inclui doenças do neurodesenvolvimento. Não, e você falou de 2 temas bem importantes. Primeiro, atividade física. Gente, sim, as tentantes e as gestantes precisam fazer atividade física. Claro que a atividade física para uma gestante com uma gestação mais avançada tem que ser adequada para ela, tem que ter um profissional que entenda, tem que ser um profissional que saiba o limite daquela gestante, daquele esforço, daquela atividade. Não são todas as atividades que vão ser indicadas, mas tem muitas que são. Então, sim, fazer atividade física durante o processo gestacional é extremamente importante para a saúde da mãe e do bebê. E a segunda questão que você falou foi a higiene do sono. Esse final de semana, inclusive, eu dei aula, estava dando aula para pós-graduação de neuropsiconutrição. E um dos temas da aula que eu levei para as alunas foi exatamente o ciclo circadiano. Nós temos a nossa programação metabólica que ela precisa ser respeitada. Então, o horário de dormir, o horário de acordar, o horário das refeições, que horas que eu tenho uma concentração maior, que horas que meu cognitivo funciona mais. Então, tudo isso é uma programação. Claro que a individualidade também vai reinar aqui, então eu vou ter pessoas que são mais matutinas, eu tenho pessoas que são mais vespertinas, o tipo de alimentação pode mudar, a concentração dessa refeição também pode mudar, mas no geral a gente tem uma programação e ela precisa ser respeitada. Exatamente, a gente chama de crononutrição, né? É Perfeito. Super importante a gente trabalhar com essa modulação. Tem gente que é mais diurna, tem gente que é mais noturna e é preciso respeitar também essa individualidade bioquímica que faz toda a diferença. Sim, então entender a história clínica do paciente, no caso, né, do nosso podcast, da tentante, da gestante, ajudá-la a organizar. Às vezes a gente é uma coisa boba, simples, que aí o paciente traz a demanda para mim, ou leva para a Nath, a gente olha e fala, e se a gente trocar esse por esse? E a pessoa olha e fala, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Como assim? Eu não pensei nessa possibilidade. Então, quando vocês trazem essas demandas, a gente consegue pensar com um olhar um pouco diferente, né? O olhar do profissional e o olhar de quem não está tão envolvido com as atividades do dia a dia. É difícil pensar sobre as nossas questões mesmo. Então, quando a gente está com um profissional especialista na área, ele auxilia muito, inclusive, na organização da rotina, que eu passo parte do tempo da consulta, 2 horas de consulta com os meus pacientes, falando exatamente da rotina. Uma rotina adequada, uma rotina saudável, hábitos de vida saudável vão fazer toda a diferença também para a base da saúde. Com certeza. Então, a base dessa programação metabólica fetal é tudo isso que você acabou de falar e eu chamo de pré-natal nutricional. Porque Perfeito. Toda gestante precisa fazer um pré-natal médico, não é? Ela tem que fazer. Só que ela precisa de nutriente, de comida e de suplementação individualizada. Infelizmente, nem todo médico está qualificado para fazer uma suplementação individualizada. E a gente precisa, a gente está numa luta. Eu também sou aluna da doutora Bruna Pitalunga, que é uma maravilhosa. A Bruna é maravilhosa. Ela é do meu grupo de nutriendocrinologia. Ela é perfeita. Bruna, um beijo. Você é maravilhosa. Muito também de quem eu sou. Eu devo a Bruna Pitalunga, né? Que foi a pioneira no mundo, lançando o pré-natal do século XXI. Perfeito. Ela batendo na tecla, na verdade, o pré-natal de hoje é um pré-natal
desatualizado. Um pré-natal sem nutricionista não funciona. Não funciona. Na verdade, a nova medicina não vai funcionar sem a nutrição. Exatamente. Eu falei muito isso no final de semana também. Então, esse novo olhar integrativo, esse novo olhar mais holístico, mais amplo pro humano, assim como a nutrição funcional faz, ela não funciona sem a nutrição. Não Então, funciona. a gente tem que ter uma associação entre a nutrição e a medicina, para que, de fato, o paciente seja bem assistido. Foi muito interessante você falar disso, que eu lembrei do meu mentor, Gabriel de Carvalho. Que foi o nutricionista, ele é farmacêutico bioquímico e nutricionista, e ele trouxe a nutrição funcional para o Brasil. Sim. E ele, o pioneiro. Ele é o pioneiro. E ele ensina que, além de tudo isso, da análise clínica que a gente faz através de vários questionários, questionário de rastreamento metabólico, de sono, de hormônios, de intestino, né? Tudo isso a gente precisa aliar com os exames bioquímicos. Perfeito. Não é verdade? Não, a gente tem duas formas de avaliar o paciente. Eu falo muito isso na clínica também. Para quem ainda não sabe, eu tenho uma clínica. A Clínica Salva, fica no setor hoteleiro norte aqui em Brasília. E quando eu atendo os meus pacientes, eu falo muito sobre isso. Tem duas formas prioritárias de avaliar o paciente. A avaliação de sinais e sintomas, que é a semiologia. Sim. Inclusive, se você é nutricionista, está nos assistindo e não sabe fazer uma análise de sinais e sintomas, investigue essa parte, se aprofunde, porque é muito importante para o nutricionista saber avaliar sinais e sintomas. E o segundo são os exames bioquímicos, que quando a gente consegue pedir é excelente, mas nem todos os pacientes conseguem fazer. Às vezes por questões de plano de saúde, questões financeiras, ou eu que atendo muitas crianças muito pequenas a gente evita de furar, né? As mães ficam desesperadas, você que é mãe sabe disso. Na hora de tirar sangue da criança é um transtorno. Então eu realmente peço, quando é muito necessário, ou eu aproveito a carona do pediatra, quando o pediatra pede, eu incluo os meus. Mas são duas formas que a gente tem para avaliar a saúde do paciente. Semiologia, a avaliação de sinais e sintomas, e a avaliação de exames bioquímicos. Então, os nutricionistas precisam dominar essa arte, que com certeza a prática clínica fica mais completa. Com certeza. Nessa programação metabólica fetal, o nutricionista materno-infantil, que tem foco na gestação, ele precisa trabalhar aliado com o obstetra, com o ginecologista obstétrica. Por quê? Muitos dos exames não são liberados pra gente lá na hora do plano de saúde. Então, a gente tem que estar em contato o tempo todo, porque a gestante precisa ter os níveis adequados de ferro, de cálcio, de selênio, organizar a tireoide, tudo isso faz parte da programação metabólica fetal. Então, é muito importante esse acompanhamento de perto com um bom médico ginecologista obstetra e com uma nutricionista que entenda de programação metabólica. Pronto, agora você que entrou numa área importante. Gente, procure profissionais especialistas, eu falo muito disso aqui. Quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, isso é algo que grita. Eu preciso ter uma nutricionista especialista, eu preciso ter uma neuroespecialista, eu preciso de uma pediatra especialista, uma fono, uma TO, todos os profissionais que vão fazer o acompanhamento desta criança, e aí eu falo muito em criança, que é meu público maior, adolescentes e adultos também fazem terapia, precisam ser especialistas, tem que saber o que está fazendo, tem que entender de transtorno do neurodesenvolvimento, e na parte da gestação não é diferente. Procure tanto uma obstetra que já tem esse olhar mais integrativo, e aí a gente vai ter tanto aquela que atua com uma medicina mais tradicionalista, né, que menos nutrientes, para que fazer exame, para que suplementar. Ainda tem esses questionamentos, mesmo estando em 2025. Então, procure uma obstetra que seja integrativa e, principalmente, uma nutricionista que saiba o que está fazendo. Ou um nutricionista também, né? Quem sabe? Eu não conheço nenhum nutricionista homem da materno-infantil. Então, a gente tem o Omar, que ele é especialista em fertilidade. Ele dá um show, é professor, Perfeito. Palestrante. Inclusive, tá aí a dica. Ele é sensacional e também ajuda a modular as mães, o pai, para evitar transtornos do neurodesenvolvimento, né? Porque a gente consegue o seguinte, eu quero entender de você, como que você enxerga a questão dos xenobióticos, né? Que é algo que eu bato muito dentro do consultório, né? O plástico, o chumbo, e tudo isso faz parte da programação metabólica. Então, eu aplico dentro do consultório, dentro do pré-natal nutricional, eu tenho o meu, que se chama Gestação de Ouro, pra quem quiser conhecer. Gente, é preparada, tá vendo? Ali, Vem ó. pro podcast já com tudo. Então, ó, é um gestação de ouro, pré-natal nutricional. O que acontece? A prática do desapego. O que é isso, Natália? É o seguinte, o plástico que as mãezinhas, e também na introdução alimentar, faz os congelados e coloca no freezer. Gente, aumentou a temperatura para congelamento ou vai esquentar
no micro-ondas, vai ter liberação de bisfenol. Mas, Natália, é BPA free. Desculpa, minha querida. Tem BPB, BPC, BPD, BPE, BPF no BPA free. Né? Então, a troca do plástico para o vidro, das panelas de alumínio para de aço cirúrgico ou de cerâmica, dos desodorantes que são ricos em alumínio, que é metal pesado e atrapalha a absorção de nutrientes, né? Todos esses xenobióticos que encontra dentro dos produtos industrializados, que eu não chamo nem de alimento, eu chamo de produto alimentício, né? Da indústria, tá longe de ser um alimento. Da indústria alimentícia, tudo isso, eles vão ocupar o lugar de nutriente e vão fazer o quê? Desordens cognitivas. E isso é o que você domina. E já respondendo a sua pergunta, eu também trabalho muito sobre isso com as mães e com as crianças principalmente, né? Que aí é o meu público-alvo. Então eu falo muito dos brinquedos, coisa que a gente quase não fala. Sabe aquele brinquedinho do seu filho, que ele tá ali botando na boca, ele tá soltando uma tinta, né? Um vermelhinho que fica ali na mão? Aquilo ali é alumínio. Né? Tem alumínio nos corantes dos brinquedos. Com certeza. Então tem que ser um brinquedo de qualidade. Esses brinquedos que soltam tinta também não são indicados. Mas sim, a gente tem disruptores endócrinos, que aí o BPA vai entrar também. Sim. Que é o plástico, é a garrafinha de água de plástico que você vai pedir no restaurante. Aí outro dia eu falei com uma paciente, ela falou, mas a garrafa de plástico? Eu falei, e o transporte? Como é que é feito o transporte desse plástico? E aí a paciente ficou me olhando, ela falou, Carla, faz sentido. Eu falei, não, no restaurante vai estar geladinho, mas e o transporte disso? Exatamente. De uma cidade para outra? Exatamente. Então, tudo isso a gente está muito atento. As latas nos enlatados também vão conter metais pesados. A gente não tira 100% da alimentação, mas a gente vai restringir. Então, latas no máximo 2 vezes por semana, 1 a 2 vezes por semana, porque ele vai ter um metal pesado. O metal pesado é neurotóxico. Então, eu já estou falando em transtorno do neurodesenvolvimento. O paciente autista, a criança autista, tem uma tendência a acumular metais pesados, porque o processo de detoxificação pode estar prejudicado, porque eles têm uma fragilidade gastrointestinal. O intestino participa do processo de detoxificação. Se eu não tiver vitaminas e minerais adequadas, eu não consigo completar o ciclo do detox, que é fígado e intestino. O complexo B inteiro participa. Preciso de zinco nesse processo. Então, a gente vai, puxa uma ponta e aí vira uma bola de neve. Exatamente. E eu costumo falar que a base, o solo, é o intestino. Né? Perfeito. E de 2020 para cá, todos os artigos, eles batem na tecla e vêm falando que o intestino é o segundo cérebro. Porém, existem outros chegando aí dizendo que ele é o primeiro, né? Porque eu sou uma dessas, eu confesso. Eu também. Porque, olha só, gente, quem manda impulso de quem pra qual é de baixo pra cima. Natália, do que você tá falando? Eu vou falar bem explicadinho. Temos 2 cérebros, sistema nervoso central e o intestino. Eles são conectados pelo nervo vago. Então, existe um eixo que se chama eixo intestino-cérebro conectado pelo nervo vago. O que isso significa? Tudo, absolutamente tudo que acontece no seu intestino vai interferir no seu sistema nervoso central. Perfeito. Nas suas emoções. E a programação metabólica fetal é para que o seu intestino seja íntegro. Para que você absorva os nutrientes para ajudar toda a questão, diminuindo a ansiedade, diminuindo transtornos, diminuindo o que a gente precisa diminuir com o nutriente adequado. Não, e o sistema nervoso entérico, que é esse cérebro que a Natália falou do intestino, ele é muito afetado, porque tudo chega no intestino. Gente, imagina, o intestino é o nosso contato com o mundo exterior. Porque a água chega no intestino, alimento chega no intestino, medicamentos chegam no intestino. Então, existe um contato muito grande, uma exposição muito grande desse órgão. E muitas vezes a gente não olha para ele. Eu brinco na clínica que a gente tem que tratar o intestino como um neném. Trate seu intestino como um neném, com todo o cuidado do mundo. E a gente tem mais informações aferentes do intestino para o cérebro do que referentes do cérebro para o intestino. Mais por verdade. E no intestino, nós também produzimos alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina. Sim, eu achei ótimo você falar isso, sabe por quê? Eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte: 80% de 100 é muito ou é pouco? Muito. É muito. 80% do seu sistema imunológico de defesa e de reparo está no intestino. A serotonina, que a doutora acabou de citar, ela é conhecida como o hormônio da felicidade, mas na verdade ela é um neurotransmissor da alegria mesmo. 90% dela é produzida no intestino, 10% no cérebro.
E nós temos boa parte dessa serotonina atuando na integridade da barreira imunológica. Então, a nossa barreira imunológica, que é o intestino, abaixo do intestino a gente tem o GALT, que é uma barreira imunológica inespecífica, que vai acionar o sistema imunológico. Falei sobre isso também no final de semana, associando o glúten com dor crônica, com doenças autoimunes, com o intestino, enfim. Né? Tem total relação uma coisa com a outra. E se a gente não cuida da saúde do intestino, esse intestino fica mais exposto, ele fica mais vulnerável. E toxinas vindo de alimentação, de bebida, de comida, do que quer que seja, acabam ganhando a corrente sanguínea, causando um processo de inflamação sistêmica. Isso vai para a nossa corrente sanguínea e causa um problema tanto na saúde física quanto na saúde mental. Então, quando eu falo que eu sou de neuropsiquiatria, né? Eu sou de fato, eu atuo nessa área. Não tem como tratar um paciente ansioso sem cuidar do intestino. Impossível. E às vezes as pessoas falam, Carla, mas você é nutricionista, você trabalha com o quê? Eu falo com ansiedade, depressão, com autismo. Aí as pessoas param, me olham e falam, mas você é psicóloga? Aí eu falo, não, eu sou nutricionista. Aí a pessoa para mais um pouquinho, volta e eu entendo que ela não entendeu nada. Eu falo, calma que eu vou te explicar. Eu tenho 2 trabalhos. O primeiro é explicar o que eu faço, o segundo é fazer. Não tem jeito. Quem trabalha com uma área mais específica, ultra nichada, que é o meu caso, a gente acaba tendo que orientar as pessoas sobre o que de fato a gente faz. Assim como uma programação metabólica que muita gente desconhece, mesmo estando em 2025. Então, o olhar para o intestino, ele tem que ser muito delicado. O intestino é um dos órgãos mais importantes que nós temos quando a gente está falando de saúde física e saúde mental. Conexão direta. Se o seu intestino não estiver adequado e saudável, o seu cérebro não vai estar. E cabe ressaltar que intestino saudável não é só ir para o banheiro fazer cocô. Exatamente. Por favor. É não ter queixas, gases de extensão abdominal, refluxo, azia, má digestão, sensação de empachamento, diarreia alternado com constipação, resto de comida nas fezes. Essa semana eu atendi uma paciente adulta, ela falou, tem, Carla, mas não é normal? E aí os adultos normalizando as coisas, né? Eu falei, não é. Não é normal o resto de comida nas fezes, desculpa, não é normal. Nem o milho, nem o feijão, não é. Se você tá observando milho nas suas fezes, saiba que essa digestão está prejudicada. Ou a mastigação, ou a nível de digestão no estômago, ou a nível de absorção no intestino. Algum furo está acontecendo. Ou tudo, né? Talvez. Exatamente. Isso foi interessante porque a digestão, as pessoas acham que acontece no estômago, só ali. Mas não, gente. A digestão, ela começa na boca. Exatamente. Quanto mais você mastiga, mais saliva você produz. E na sua saliva tem enzimas digestivas. Então, quanto mais você mastiga, mais enzimas digestivas você produz e você vai transformar o alimento em nutriente. O seu corpo não sabe o que é um brócolis, mas ele sabe o que é um magnésio. Ele não sabe o que é uma cenoura, mas ele sabe o que é a beta-carotena formativa da vitamina A. Então, nosso papel é respirar e mastigar de forma adequada. Não, e o que a Natália está dizendo é extremamente relevante, por quê? E aí eu puxo para minha prática clínica. As crianças autistas, as crianças que estão no transtorno do neurodesenvolvimento, muitas vezes têm alteração do processamento sensorial. Inclusive, é uma das grandes causas da seletividade alimentar. Uma delas, tá? Seletividade alimentar é multifatorial, eu já falei sobre isso aqui, mas o transtorno de processamento sensorial é uma das grandes causas. Então, a criança, ela não aceita pastoso, ela não aceita crocante, ou ela não aceita nada que tenha caldo. Então, ela até bota a maçã na boca, mas quando ela morde, solta aquele suco, ela devolve. Muitas vezes faz uma ânsia de vômito. Como é que essa criança mastiga bem? Essa é a pergunta. Criança autista tem muita dificuldade na escovação. Inclusive, gravei um podcast sensacional com a doutora Andréia Aquino. Se você não assistiu, eu te convido para assistir. Volta uns episódios aí que você vai encontrar. Ela falou muito sobre isso. Ela é especialista em crianças autistas também. E ela trabalha no consultório dela, fazendo esse atendimento odontológico para as crianças. E a saúde bucal é fundamental. Então, imagina uma criança que já não gosta muito de contato, que já tem uma sensibilidade oral por conta do transtorno que muitas vezes aparece. Como é que faz a higienização? E a gente começa com outros problemas associados ao próprio autismo, que a gente chama de comorbidades associadas. Nem tudo é autismo. Toda criança autista tem alteração do processamento sensorial? Não.
mas muitas têm. Toda criança autista tem seletividade alimentar? Não, mas muitas têm. Então não dá para ficar só com o diagnóstico central. Diagnóstico de base é base. A gente precisa fazer um processo investigativo, e é o que eu faço na clínica. Então a gente vai investigar deficiência de nutrientes, queixas gastrointestinais, ausência muitas vezes de algumas habilidades que a terapia vai trazer. Então a aquisição de habilidade é algo esperado com a criança atípica que faz terapia. A gente vai melhorar o padrão de sono, a gente vai melhorar a ansiedade, os comportamentos agressivos, que muitas vezes acontece porque a criança está sentindo dor. A agressividade não é do autismo, mas é um processo de dor, muitas vezes a resposta à dor. Que vem de uma inflamação alimentar. Vem de um processo inflamatório, exatamente. Então, o processo da mastigação, ele é extremamente importante e relevante, e muitas vezes a gente não dá atenção. Exatamente. E você que está grávida, você precisa dar atenção para a mastigação. Sabe por quê? Porque o intestino do seu bebê dentro da sua barriga, ele é espelho do seu intestino. Perfeito. Então, o que você faz agora vai refletir no seu bebê agora. E não só isso. Todas as suas escolhas, dentre tudo que a gente falou desde o início do podcast, não reflete só na sua vida gravidinha. Reflete em 3 gerações. Na sua, do seu filho e a do seu neto. Pronto. Isso é muito forte, não é? Não, e epigenética e genética. O que a Natália falou também, falo muito na clínica para as mães. O intestino do bebê é o reflexo da mãe. Genética, gente, é 50-50, pai e mãe. Então, pais, vocês também precisam fazer programação metabólica fetal. Exatamente. Vocês também têm que ir para a clínica. É o casal, não existe um planejamento só da mulher. Tudo fica na mão da mulher, né? Exato. Homens, me perdoem, mas tudo tá na mão da mulher, né? A mulher que engravida, a mulher que para, a mulher que amamenta, ok, Deus quis assim, tá tudo bem, mas... A semente tá com eles. Porém, contudo, entretanto, todavia, vocês também precisam se preparar para o processo gestacional. Sim. Eu vejo muitas mulheres se preparando, as tentantes, né? Então, tirou todos os contaminantes da casa, tá suplementando, fazendo atividade física, tá cuidando da saúde mental, e o marido tá lá, tomando cerveja e comendo churrasco. Nada contra a cerveja e churrasco, mas se o seu processo inflamatório tá alto e a sua namorada, esposa, quem quer que seja, dentro da programação familiar, tá se preparando e você não, saiba que você está prejudicando essa gestação e a saúde do seu bebê. Desse jeito. É uma fala que não é tão engraçadinha assim, mas é a mais pura verdade. Então, os dois precisam se preparar. Aí, a genética, 50-50, engravidou a mulher que vai carregar esse bebezinho. E o intestino dela é reflexo do neném, e do neném é o reflexo dela. E aí, tá com ela a bola. Exatamente. Eu falo muito isso quando as tentantes vêm me procurar. Eu já falo, então, vamos fazer uma consulta de casal? Pronto. Né? Porque a semente faz diferença, gente. Total. A semente. Vocês sabiam que tem ligações de baixo zinco sérico no sangue do homem interferindo no aborto espontâneo na mulher nos 3 primeiros meses? É do loucura. homem com deficiência de nutrientes, do homem inflamado, do homem com obesidade, porque tudo interfere, até o sentimento que eles estão tendo na concepção, na hora da implantação da concepção, interfere sentimento. Imagina nutriente. Então, eu sempre falo o seguinte, quando você que é tentante, você que é um homem tentante, uma mulher tentante, um casal tentante. O que acontece? 40% da fertilidade está com a mulher, 40% com o homem igual. 5% são fatores genéticos e 15% são fatores genéticos e 5% são fatores desconhecidos. Então, quando coloca o peso é igual. Igual. Você falou algo que é necessário que eles escutem. Porque eles acham realmente que é só com ela. Não, mas você que é homem, você precisa mudar sua alimentação, seu estilo de vida, praticar atividade física, ser suplementado para sim potencializar o seu espermatozoide para gerar um super bebê. Como diz meu mentor Gabriel de Carvalho. Sabe que toda vez que eu falo sobre programação fetal na clínica, converso com as mulheres ou com os homens, um suplemento que acho que todo mundo conhece, ou que muitos homens principalmente conhecem, é a coenzima Q10. Sim. A coenzima Q10 melhora a qualidade do espermatozoide. Acho que isso foi colocado no ventilador e todo mundo gravou essa informação. Eu falo sim, mas pura verdade. Ele melhora a motilidade do espermatozoide. Só que não é só isso, gente. Não adianta eu ter um espermatozoide perto e rápido se a qualidade dele não é boa. Nada isolado funciona. É Nada um conjunto de fatores. Exatamente. Então, pais, por favor, fiquem atentos, os tentantes. Acompanhe as esposas, as namoradas nas consultas. Se cuide também, para que, de fato, a gente tenha uma saúde adequada do casal e para que esse bebê tenha mais condição de ter uma saúde adequada.
A Gabriele Correia, que é nutricionista também, ela dá aula na Pós Rio Cordeiro, inclusive, maravilhosa, uma referência também no Brasil. A Gabi fala que a gestação é loteria. Carla, gestação é loteria. A gente quer comprar todos os bilhetes premiados possíveis. Cuidar da saúde, da alimentação, higiene do sono, atividade física, saúde mental. E o pai também, na mesma onda, o tentante, é comprar mais e mais e mais bilhetes premiados. Isso existe uma garantia efetiva? Não existe. Obviamente, seria leviano da nossa parte. Sim. Dizer que, não, ok, 100%. Não, nada é 100%. Mas a gente aumenta muito as chances de uma gravidez saudável e tranquila, de um parto saudável e tranquilo, de uma mãe que vai conseguir amamentar, porque na produção de leite também depende de vitaminas e minerais e de um corpo equilibrado. Sim. E de um bebê que vai se desenvolver de uma maneira adequada, de uma maneira saudável. E crescer também, né? Porque a gente fala da vida adulta do bebê que está sendo gestado, inclusive. Exatamente. Nós somos reflexos das escolhas dos nossos pais. Mas a gente não carrega só essa genética. A gente tem o poder na mão de modular essa epigenética, que é sensacional. E é para isso que serve o meu trabalho e o trabalho da doutora Carla. E a gente vocês perceberam que a paciente dela perguntou se ela era psicóloga também. Por quê? Porque é muito amor, é muita entrega, é muito carinho. Passa das calorias. E aí eu brinco falando que a gente é psicóloga do segundo cérebro. Pronto, psicóloga, gostei dessa, gente. Adota Já vou essa. adotar. Psicóloga sem ser do segundo cérebro, lá do intestino. Exatamente. E se não tiver um nutricionista, e gente, vou falar de novo, já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Não tem suplemento no mundo que corrija o intestino inadequado. Exatamente. Não tem suplemento no mundo que vai corrigir uma alimentação errada, inadequada. Então, é alimentação modulando o intestino, suplemento modulando processos metabólicos. Existem suplementos, sim, que vão ajudar na integridade da barreira imunológica, né? Do intestino, da nossa barreira intestinal, da microbiota. Mas o que faz isso muito bem é comida. Quantas vezes a gente se alimenta ao dia? 4, 5, eu tenho pacientes que fazem 6 refeições ao dia. São 6 vezes, 6 chances que eu tenho ou de desinflamar ou de inflamar. Sensacional. Como que a gente pensa numa programação metabólica fetal bem feito em comida? A gente vai lembrar da pirâmide da alimentação da dieta do Mediterrâneo, que é a base toda que a doutora Carla trabalha em consultório com os neurodivergentes e que eu trabalho na programação metabólica fetal, que é comida de verdade. Então, a base, carboidrato complexo, gorduras boas, não tem só o azeite, gente. É o que vocês vão aprender. Pega a caneta. Tem óleo de semente de uva, óleo de semente de abacate, óleo de semente de abóbora, frutas, verduras. Quanto mais orgânico, melhor. Fertilizante, agrotóxico, é xenobiótico, vai ocupar lugar de nutriente. Não fica perdido, não. Ocupa lugar de nutriente. Eu costumo dizer o seguinte, sabe o que, doutora? Seu carro, se eu chegar lá e colocar uma vitamina maravilhosa, poderosa, proteica, dentro do seu carro, ele vai rodar? Não. Ele precisa de gasolina. Perfeito. É a mesma coisa. Para o meu organismo funcionar, ele precisa de comida de verdade. Nutrientes. E hoje o brasileiro está num patamar muito esquisito, porque o Brasil é um país riquíssimo em comida de verdade. Porém, a gente importou a cultura dos Estados Unidos do junk food, do fast food, e junto com essa cultura importada, sabe o que aconteceu? Nós somos o país mais ansioso do mundo. É o país que mais bebe bebida açucarada do mundo. E é um ranking que é muito triste pra gente, né? É um ranking que com certeza a gente não gostaria de estar. Exatamente. E o número de pessoas obesas, né? E de crianças obesas. Sabe que eu tenho muitos pacientes autistas obesos? É triste. Eu tenho, inclusive, um caso que me deixou muito preocupada, assim, chocada, na verdade. É uma criança de uma cidade satélite do entorno, é o Gama. E essa criança autista, ela tem 4 anos, é um menino. Ele tem 4 anos. Ele foi aposentado. Meu Deus. Por conta do autismo, né? Do transtorno do espectro. Mas eu ainda falei pra mim, eu falei, o autismo é o menor das questões que a gente vai ocupar aqui do nosso tempo de fala. Ele é obeso, diabético, polimedicado, não verbal, constipado. Ele faz fecaloma, né? Que são essas fezes muito endurecidas, que muitas vezes precisam ir para o hospital para fazer lavagem, enfim. Então, foi um caso que me deixou muito preocupada e muito chocada. 4 anos de idade, tá, gente? 4. 1, 2, 3, 4. É uma criança, Uma meu criança. pai. Então, por isso, gestante, que é importante que você entenda o que a gente está falando aqui. A programação metabólica bem feita, com um profissional especializado no assunto, salva vidas. Vai impedir pré-eclâmpsia, diabetes gestacional,
Essa garotinha tem Exatamente. 4 anos, já tem diabetes. Com certeza a mãe teve diabetes gestacional. Absoluta certeza aí, se a gente for investigar, né? Então a gente vai impedir parto prematuro, restrição de crescimento, percentil baixo. E também a gente diminui muito, porque existem artigos que associam o consumo exagerado de agrotóxico, porque tem todos os produtos industrializados, praticamente todos não, mas a maioria tem agrotóxico. Já né? teve uma pesquisa que foi desenvolvida exatamente sobre isso. Achou agrotóxico nesses biscoitinhos de pacotinho. Olha isso. Agrotóxico e plástico, né? E plástico, depois vocês dão uma olhada lá na Andrea Fricks, ó, tem Epidemia do Plástico, ela é a fundadora do primeiro artigo no mundo sobre a epidemia de plástico. A gente tem plástico em tudo, inclusive muitos orgânicos vêm embalados no Sim. plástico. Se esquentou, passou plástico e aí realmente é um contaminante. Então a gente precisa entender que a gente ficou também de falar pra vocês 10 nutrientes, 10 suplementos que vão ajudar nessa programação metabólica. Gente, a gente planeja o podcast, depois a gente dá uma mudada, né? Mas eu já tinha combinado com a Nath que a gente ia falar sobre 10 suplementos fundamentais para a programação metabólica. Então, se você ainda não tá anotando, anota agora, que é a parte mais importante. Agora é a hora. Vamos lá, Nath, o que você trouxe aí pra gente? Trouxe pra vocês aqui entenderem um pouquinho. Lógico que são muito mais, tá? A gente selecionou 10. Aqui, ó. Dentro desses aqui vai ter o metilfolato, tá? Que é a forma ativa que você vai conseguir absorver do folato, tá? O metilfolato, zinco e iodo, tá? Gente, o metilfolato é a vitamina B9, tá? Exatamente. É o ácido fólico aí, pra turminha que não tem muita familiaridade com as vitaminas e minerais. É isso mesmo. Normalmente foi prescrito durante anos e anos o ácido fólico, só que 95% das mulheres não conseguem metabolizar. Exatamente. Nós temos uma alteração genética que algumas mulheres têm, não, nem todas, né? Isso é uma questão genética. A alteração na enzima MTHFR. Essa enzima, ela vai ativar, ela vai transformar o ácido fólico, que é a forma mais bruta do ácido fólico, em metilfolato, que é a forma ativa que a gente consegue absorver. Isso é um polimorfismo genético. Algumas pessoas têm. Eu faço mapeamento genético na clínica, eu também sou especialista em nutrigenômica e nutrigenética. Eu já fiz o meu mapeamento, felizmente eu não tenho, mas mulheres que têm, elas têm mais risco de trombose, elas têm mais risco de acúmulo de ácido fólico na corrente sanguínea, e a gente já tem associado também uma suplementação inadequada de ácido fólico à má formação do tubo neural, porque ele é fundamental, principalmente no primeiro trimestre. A gestação inteira é importante, mas no primeiro trimestre principalmente, e também a fenda palatina e ao autismo. A gente já tem algumas pesquisas desenvolvidas nessa área. Então, ácido fólico, gente, metilfolato é fundamental na suplementação da tentante e da gestante, em doses adequadas, obviamente. Sim, personalizado de acordo com, né, a sua gestação acompanhada pelo nutricionista ou pelo obstetra, mas é durante toda a gestação. Muita gente acha que é só antes de engravidar, né? É toda a gestação. E o casal tentante, acabei de lembrar aqui, devem estar se perguntando, quanto tempo eu preciso preparar meu organismo para engravidar? Gente, o padrão ouro é 1 ano, no mínimo 3 meses, os dois Perfeito. cuidando. Eu sempre falo para as famílias que chegam, né? Eu já falei para vocês, eu não atendo uma tentante que já não seja minha paciente, mas quando ela quer engravidar ou ela já engravidou e volta para o acompanhamento, eu sempre falo isso, pelo menos 3 meses. 3 meses sem risco de engravidar, que é o tempo que a gente vai usar para fazer ali minimamente uma programação metabólica, a gente consegue corrigir as deficiências nutricionais, o peso. É péssimo para gestante engravidar com baixo peso ou com sobrepeso. Exatamente. A obesidade por si só, ela já é inflamatória. Então, se a mãe engravida com sobrepeso e obesidade, mais risco de problemas e alterações durante o processo gestacional e para a saúde desse bebê também. Exatamente. Então, a gente precisa pensar numa suplementação bem feita. Por isso, a Inside, a farmácia de manipulação de alto padrão aqui de Brasília, que fica ali na 302 Sul, na Rua das Farmácias, disponibilizou esses suplementos para que vocês entendam como, na prática, vocês vão utilizar. Então, aqui é manipulado, é um combo do metilfolato, do zinco e do iodo. Excelente. Aqui é a creatina. A creatina hoje é o suplemento mais estudado no mundo e tem muitos benefícios, tá? Na gestação, é seguro, com acompanhamento, tá bom? Então eu vou evitar falar dosagens aqui pra vocês não comparem. Gente, sozinhos. claro que a gente tá trazendo aqui informações gerais para conscientizar vocês, mas a ideia não é que vocês comprem e tomem sozinhos. Procurem um profissional para regular a dose. Vocês já sabem, né, que a diferença entre o remédio e o veneno
é a dose. Exato. Então, não adianta. Eu vejo muito dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. A mãe fala assim, B12 é boa. B12 e B9 vai apoiar a fala da criança, principalmente a criança não verbal. Eu tenho a dose X. Se a dose X é boa, eu vou dar 2X. Meu pai. Talvez 3. E muitas vezes eu pego crianças com uma suplementação altíssima de B12, de B9, de vitamina D, porque é bom, eu vou aumentar a dose. Então, excesso de vitamina também é ruim. A gente não pode ter nem deficiência e nem excesso. Exatamente. Então, dentre esses nutrientes escolhidos, a gente escolheu o zinco, que é um mineral muito importante na programação metabólica. O ferro, gente. O metabolismo do ferro é o mais difícil e você precisa de um profissional que entenda para você não ter problemas durante a gestação, tá bom? O ferro, gente, ele é inflamatório também. O excesso de ferro é inflamatório. O ferro é um dos únicos nutrientes que eu não suplemento sem exame. Ou eu olho o exame, eu tenho muitos indícios de que aquele paciente precisa de fato do ferro. Porque em doses erradas, doses aumentadas, ele é inflamatório. E a gente precisa do ferro, a gente vai precisar de outros cofatores como a vitamina C, como a vitamina B2, para ajudar esse ferro a entrar na célula. Senão ele vai circular e vai aumentar o processo inflamatório. Exatamente. Então eu vou falar 3 exames aqui do ferro. Olha lá. Hemoglobina, tem que dar uma olhada na hemoglobina. Perfeito. Tem que olhar a ferritina. Tem que estar entre 50 e 150 dentro da nutrição funcional. 70 ali para gestante, tá? Abaixo disso, fica de olho. E índice de saturação da transferrina. Tem que estar acima de 28% pra gente entender se tem célula, se tem ferro entrando dentro da célula. Se esse ferro realmente está chegando. Porque às vezes o problema, o paciente até come. O intestino está alterado, o intestino que absorve nutrientes. Esse ferro não está entrando. Ele não está chegando para ser absorvido. Então tem toda uma análise muito cuidadosa e muito específica dos exames para que a gente saiba o que é importante suplementar e o que não. Não dá para passar na farmácia e comprar um sulfato ferroso de qualquer marca e tomar. Não, gente, tem a biodisponibilidade do ferro. E o melhor que existe hoje, todos os estudos apontam para o lipossomal, tá? Então, a B12, o ômega 3, tem o ômega 3 vegano e tem o ômega 3 do peixe. E a nossa queridinha vitamina D. Não pode faltar. Tá aqui o combo. Vitamina D não pode faltar, gente. Inclusive, o hormônio D, a gente já tem chamado assim. Exatamente. Né? Participa de diversas ações do nosso organismo, diversos processos metabólicos, inclusive relacionados à imunidade e à saúde mental, minha área, né, gente? Então, todos os meus pacientes são suplementados. Eu também gosto de usar a vitamina D manipulada, como colecalciferol, Sim. que é a forma ativa da vitamina D, e que, de fato, a gente consegue uma boa absorção. E eu uso muito ela sublingual. Exatamente. Essa daqui, ó, é para ser sublingual. Pingou embaixo da língua, você aumenta o potencial de absorção. Nath, que incrível o nosso podcast. Quanta informação. Acho que a nossa audiência vai ter que assistir umas 2, 3 vezes para pegar tanta informação assim. Tivemos alguns recadinhos aqui, ó. O Vitor colocou excelente, que demais esse podcast, que dupla muito conhecimento. Léo mandou conversa show, demais, de Norá show. Parabéns para a dupla. Obrigada pelas mensagens que vocês mandaram no chat. E, Nath, obrigada de novo por ter aceitado e recebido o convite do Dose de Atipicidade. E, gente, como sempre, vocês já sabem que todos os convidados do Dose de Atipicidade ganham presente. A Nath não é diferente. Esse aqui é o Biovit, já aproveitando a onda aí dos suplementos. O Biovit, ele é um suplemento à base de beta-glucana. O objetivo dele é modulação intestinal e imunidade. Exatamente o que a gente está falando aqui desde o início, né? Intestino e imunidade. E o Biovit, gente, é um suplemento, ele é um xaropinho. Ele pode ser usado tanto por crianças como por adultos. Eu recomendo, eu adoro o Biovit, acho um super suplemento. Eu sempre passo para os meus pacientes também, claros, que precisam na dose e conforme a necessidade. Eu sou speaker da marca, por isso que o Biovit está aqui, é um patrocinador do nosso podcast. Então, um agradecimento especial e este aqui é seu. Muito obrigada, Biovit. Muito obrigada, doutora Carla. Você também tem presente. Ai, gente, olha isso, aqui, anfitriã. Sou embaixadora dessa farmácia maravilhosa, Inside Pharmacy, mandou presentes pra você. Abre aí e mostra pra galera o que tem, gente. Gente, olha que delícia, ganhando presente ao vivo. Derma Cosméticos suplementados especialmente pra doutora Carla. Temos aí, ó, um gloss com vitamina C nano, com ácido hialurônico. Temos um sérum maravilhoso pra ela passar na pele. Olha, e temos um ômega 3 manipulado também pra ajudar ela aí nessa vida que ela segue
contra a inflamação, que a gente inflama e desinflama. Agora ela tá munida tanto na pele quanto no intestino. Delícia, Nath. Obrigada. Obrigada, turma lá da Infinity. Infinity? Falei o nome errado? Inside, gente, perdão. Obrigada, pessoal da Inside, pelo presente. Obrigada, Nath. Obrigada por ter vindo, ter aceitado o convite. Muito conteúdo, gente, muita informação. Talvez a gente faça uma parte 2 desse podcast, né? Quem sabe? Com certeza. Coloca aí pra mim se vocês gostaram do papo, se vocês querem a Nath aqui de novo, que eu trago ela mais uma vez. E, gente, obrigada pela audiência. Nath, brigadíssimo. Coloca seu Instagram aqui pra gente. Qual que é? Seu arroba. Nutri da Gestação. Só tem eu. Segue lá. Nutri da Gestação, gente, tentantes e gestantes que querem mais informação, sigam a Nath, que com certeza vocês vão ter conteúdo de qualidade lá. Obrigada por ter acompanhado mais um podcast do Dose de Atipicidade e até o nosso próximo programa.